Falar de juventudes no ambiente em que nós estamos vivendo é sempre um desafio. É por isso que o nome do nosso programa desse momento de conversa, chama-se Protagonistas. Primeiro porque nós trazemos a experiência de pessoas que são protagonistas de suas vidas, realizam alguma ação que gera protagonismo também. Então eu estou aqui com a Cibele, estou também com o Vitor, que é salesiano de Dom Bosco. A Cibele, ela é aluna do 5º ano de Psicologia do Unisal, e estamos com a Gabi. A Gabi, ela é assessora de pastoral lá do Unisal de Campinas, Liceu, né? E também minha madrinha. Hoje a Gabi faz aniversário, e também como presente para ela, nós trouxemos a experiência de discutirmos como amigos, aqui numa mesa de lanchonete, uma mesa online, esse diálogo, essa conversa que certamente vai nos enriquecer muito. E o tema de hoje é juventudes. Nós estamos conversando sobre juventudes, né? Colocando o papo em dia, colocando o papo, né? Mesa aberta aqui. Não mesa branca, mesa aberta. E aí, nessa perspectiva de conversa, nós já estamos falando que juventude você precisa ter prática, não só teoria para falar de juventude, né? Você precisa, na realidade, entendê-los no dia a dia, porque além da complexidade que nós estamos conversando, não existe um tipo só de juventude. Existem juventudes. Né? Juventudes. E aí, a Cibele, que é nossa amiga da área da psicologia, ela está trazendo várias dimensões, juntamente aí com a Gabi, que é da área das ciências sociais, e o Vitor, enquanto filósofo, né, estudante de filosofia, e também salesiano religioso, né, que acompanha diversos jovens. Então, nós estamos aqui, a nossa mesa, no nosso restaurante aqui de protagonistas, é certamente uma riqueza muito grande. E falando de juventude, nós estamos, claro, fazendo uma introdução, mas nesse tempo histórico de pandemia, as juventudes mais vulneráveis, aquelas que estão às margens do que os jornais mostram, do que os meios de comunicações apontam, são as que mais sofrem. São as que mais sofrem. E talvez não sejam nem alvos de estudo e tampouco alvos de conversas de mesas de lanchonete. E o carisma salesiano, ele vai trabalhar justamente essa dimensão da vulnerabilidade juvenil, da educação dos mais jovens. Porque entende que essa época, a época da fase juvenil, do desenvolvimento humano, é uma das épocas mais importantes, porque, como nós várias vezes já discutimos, várias vezes entendemos, é o momento dos questionamentos e o momento das escolhas. Como deve estar esses nossos jovens marginalizados, hein, gente? Perdidos. Perdidos eu acho que já estavam, né? Eu acho que se tornaram mais esquecidos. Mais esquecidos, muito bem, Vitor. Mais do que perdidos, eu acho que a palavra certa foi esquecidos. Porque com essa pandemia aí, nós estamos, o que a gente vê é a questão da economia, é o nosso presidente nas capas dos jornais, nas capas das revistas, mas a pandemia ela está atrapalhando, sobretudo, as pessoas mais custosas, né? As pessoas mais simples, mais humildes. Vocês aqui um trechinho, a parte inicial do Estatuto da Juventude, só para a gente pensar um pouquinho nessa sua provocação. O artigo 2º do Estatuto da Juventude fala da seção 1 dos princípios, artigo 2º, eu não sei os termos jurídicos, tá, gente? Me desculpa. Posto nessa lei e as políticas públicas de juventude são regidos pelos seguintes princípios. Aí tem 8 princípios. Promoção da autonomia e emancipação dos jovens. E aí eu vou convidar vocês a pensar um pouquinho nesses 8 tópicos, pensando nas juventudes vulneráveis, as mais diversas formas de vulnerabilidade.
Valorização e promoção da participação social e política de forma direta por meio de suas representações. Promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do país. Reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares. Promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem. Respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude. Promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação. E, por último, a valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações. Esses são os princípios das políticas públicas de juventudes. Está no Estatuto da Juventude. Se formos comparar com a realidade a qual nós tocamos, é uma situação de se preocupar muito, né? Muito, 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 né? A partir dos contextos nos quais nós estamos inseridos, os quais nós somos convidados a tocar, é preocupante, né? Penso que até a partir disso, mesmo que nós estejamos inseridos num contexto que a gente escuta muito sobre a cultura do descartável, isso não quer dizer que necessariamente nós devemos caminhar dessa forma, né? E olhar a juventude nessa situação. Penso que mais do que ver esse fator do esquecimento qual eles têm se envolvido, é também olhar o lado positivo que ainda existe pessoas como nós que nos preocupamos com isso, né? E que estamos em busca. Mas se torna muito difícil, porque é um trabalho que precisa da participação de todos, né? Ainda está tudo bem dizer que não é responsabilidade somente de um, né? Não é responsabilidade somente da família, como às vezes a gente denomina, mas é responsabilidade da sociedade, é responsabilidade da família. E se tem essa participação de todos, realmente a gente consegue dar esses princípios, né? Consegue disponibilizar. Mas é algo que hoje que a gente tem percebido, né? A partir dessa experiência do que nós atendemos e até mesmo os meninos que se encontram em cumprimento de medidas, você percebe isso, que eles não têm isso, né? Até agora, como o Ronald disse, como eles devem estar hoje, né? Se para a gente que estamos amparados das nossas casas, das nossas famílias, já tem sido uma realidade difícil desse contexto de distanciamento. Imagina para eles que é uma perspectiva que não acaba não tendo perspectiva, né? Você sabe, Vitor, que sabe sim que você é religioso, né? A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em resposta à pandemia, ela realiza a ação emergencial É Tempo de Cuidar, né? Então, aqui em Lorena mesmo, nós estamos realizando várias ações sociais, né? Depois, no final, vou pedir para o Vitor falar um pouquinho sobre isso. E eu tenho tido a alegria de visitar diversas famílias, né? Em áreas carentes aqui da cidade. Digo alegria porque, como religioso, a minha consagração toca essa realidade de precisar necessariamente estar com o povo, né? E triste ao mesmo tempo, porque me deparo com situações de miséria mesmo, deploráveis, né? Mas o que me chama a atenção é que nas periferias em que eu estou visitando, tá todo mundo na rua. As crianças estão brincando na rua. As crianças jogam bola na rua e tomam sorvete. Os mais velhos, os adultos ou os idosos estão sentados na calçada conversando, rindo, partilhando a vida e a vida que segue, né? Talvez não porque eles tenham a perspectiva de que é uma gripezinha, porque eles sabem que não é uma gripezinha, mas é porque eles não têm, eu vejo assim, eles são tão marginalizados e esquecidos que para eles a perspectiva é de que nem a doença vai lembrar deles, sabe? É meio forte dizer isso, mas é a impressão que eu tive desses vários dias que eu fui visitar, sabe? As crianças estão na rua brincando tranquilamente, assim. Porque as cidades, cada vez mais, né? As cidades, elas são construídas em nome do poder, não é? E são alicerçadas justamente nisso. Bom, eu construo essa parte aqui para ricos e brancos e conviverem.
E eu construo áreas mais afastadas para os mais pobres viverem. Ou seja, eu não quero que esse público se encontre. É por isso também que nós temos violências, né? Mas eles estão tão afastados da realidade central, do urbanismo central, que talvez a percepção seja: nós estamos tanto à margem que aqui eles não vêm, que aqui a doença não vem. Né? Não sei como é que vocês veem isso, mas é um pouco da impressão que eu tive, sabe? Eu acho que tem, Eu fui visitar vários bairros aí. Diga, Gabs. eu acho que tem um pontinho além no sentido, isso que você falou, e mais um pontinho, provavelmente tem muitos outros, mas também da questão da perspectiva. Eu acho que nem é tanto, pode ser também, mas não só, não vai chegar aqui, até o vírus vai esquecer da gente, né? A gente já é tão esquecido e marginalizado que a gente não está no centro nem da pandemia. Uhum. Mas eu acho que também é perspectiva. Mas isso daí é achismo, tá? Totalmente. E eu vou explicar o porquê desse achismo, é de uma experiência pessoal. Quando eu era educadora social lá na obra, um educando, ele tinha 13 anos, estava totalmente envolvido, mergulhado no tráfico. E eu fui conversar com ele, eu conheci um pouco a história da família dele, a gente estava batendo papo. E falei, ô fulano, não, vamos repensar, vamos pensar, vamos ver as suas possibilidades. Ele estava fazendo teste para jogar bola no clube aqui da cidade e estava super empolgado com isso. Então, não que o futebol sozinho fosse salvar, mas foi o que eu achei mais próximo dele, né? Uhum. Para mim, eu nunca mais na minha vida vou esquecer dessa frase e o tom da voz dele falando isso. A conversa estava gostosa, estava bem, ele virou para mim e falou: "Ih, dona, eu vou morrer cedo mesmo?" E aí ele continuou falando que ele, um fim de semana na biqueira, ganhava mais que eu o mês inteiro ali. E então eu penso também um pouco na perspectiva. Esse "e dona, eu vou morrer cedo mesmo", mexe comigo até hoje. É uma Muitas coisas acomodação, né, Gabs? Eu já aceitei essa minha realidade. Esse é o meu horizonte de vida, né? foi imposto. E eu não penso nem só nele. Eu penso no que esse pensamento significa para ele. Ele não criou isso sozinho. E é que só ele tem esse pensamento, né? Ele não concebeu isso sozinho. Ele falou, acordou um belo dia e falou: a minha vida é assim, assim, assim. É Ele uma cultura, é uma elaborou de cultura. onde ele veio. Uhum. Então, essa ideia da perspectiva também. E, dona, eu vou morrer cedo mesmo? Bom, o vírus vai vir, eu vou deixar de fazer meu churrasco, eu vou morrer cedo mesmo. Eu já estou marginalizado, claro que não com essa expressão, mas... Um É uma... amigo que trabalha como assistente social, um dia ele disse algo que marcou muito, né? A partir dessa perspectiva que você disse, Gabi, a partir da realidade, daquilo que ele tem enquanto realidade, né? E aí ele dizia assim: às vezes nós caímos no erro de dizer que um jovem nessa situação precisa de ressocialização. Antes de haver uma ressocialização, ele precisa primeiro ter sido socializado. É impossível ressocializar alguém se ele não passou primeiro pelo processo de socialização. E quando ele vem com um discurso desse, que eu acho que grande parte de nós estamos aqui hoje conversando, já escutou também isso, né? Essa falta de perspectiva de um projeto de vida, né? E ele precisa primeiro ter passado por essa experiência. Como que ele vai poder dizer algo, querer almejar algo, se ele não tem ali enquanto realidade dele, né? Claro que também, graças a Deus, nós encontramos muitos que conseguem enxergar diferente, né? Conseguem, a gente não pode generalizar que sejam todos que estejam envolvidos nesse contexto que não tem essa perspectiva, mas é uma parcela ainda muito pequena, né? Porque, como você disse, é muito mais fácil eu assumir algo que vai me trazer algo rápido, do que eu me humilhar e ir atrás de uma situação que eu vou precisar realmente me humilhar, né? Sem contar também das pessoas à volta, né? Que se não tem esse incentivo daqueles que são os mais próximos, por que eu sozinho vou desejar querer caminhar nisso, né? Algo muito delicado, muito frágil, assim, de conversar, né? Você sabe que essa questão que o Vitor falou é muito séria e permeia muito os nossos dias.
a gente tem um discurso de que, me perdoem falar sobre isso, mas isso permeia também, tem permeado a minha história nos últimos tempos, né? Mas o poder, eu acho que ele está muito intrínseco nessas questões. Porque hoje eu falava pela manhã, tive uma conversa com uma família hoje pela manhã. Eu tive uma conversa com uma família hoje e eu falava justamente essa dimensão para ela. É um crime, primeiro é um crime olhar a história. Ela falava na questão da igreja, por exemplo. A igreja matou muita gente. E, de fato, a igreja matou muita gente. Mas é um crime nós olharmos aquele tempo com os olhos que nós temos hoje. É um crime nós realizarmos essa experiência. Eu falei, primeiro dia de aula de história, minha filha, você vai ter essa aula. Você vai adquirir esse conhecimento. Porque naquela época, a igreja ela tinha a perspectiva também de ser Estado. Então, ela mantinha a ordem. Ela mantinha a ordem. Ela não era responsável apenas pela questão religiosa, como nós entendemos hoje. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque eu falava assim para ela, nós que trabalhamos com juventude vulnerável, nós não podemos ir com a nossa cabeça, com o nosso olhar e com a nossa realidade. Para eu entender esse jovem, eu preciso entender a realidade dele. Eu preciso mergulhar nessa realidade, porque senão eu não o tocarei. E mais do que eu não o tocarei, eu não o ajudarei. Porque se eu vou até esse jovem na perspectiva de eu posso, porque a minha vida é boa, né? E eu vou te ajudar porque a sua vida é ruim, eu já começo errado. E nós não, por exemplo, eu coordeno aqui no Unisal a extensão universitária de vulnerabilidade juvenil, né? Que é justamente de levar os jovens universitários até a Fundação Casa para realizar a experiência da educação, né? E aí, essa é uma fala cotidiana minha. Bom, vocês estão indo, não estão indo para salvar ninguém. E nem estão indo porque estão com pena de alguém, ou não estão indo lá porque sabem mais, têm a vida melhor e querem salvar. Não. Nós estamos indo lá para ser referência de vida a partir da ótica deles. Eu preciso mergulhar na vida deles. Eu preciso, não é ser igual a eles, né? Isso precisa ficar claro. Não é ser igual a eles. Mas quando eu mergulho na realidade no qual esse jovem se encontra, eu consigo compreender até porque ele chegou até ali. E aí eu tenho condições de mostrar caminhos, de refletir sobre caminhos. É por isso que eu preciso da ajuda da psicologia. É por isso que eu preciso da ajuda do direito. É por isso que eu preciso da ajuda da filosofia, da pedagogia, das ciências sociais. A psicologia, ela bate muito na tecla de que a gente tem que olhar o contexto social inteiro da pessoa e não ir ao encontro de uma pessoa com julgamentos e afins, né? E eu acho que isso é um dever de todo mundo, né? De não olhar a pessoa pelo que ela demonstra, sabe? Pelo que ela tá colocando para fora, e sim sobre a cultura que ela viveu, sobre o contexto, a trajetória de vida dela, né? Então é muito importante isso que você falou, porque cada um é cada um, né? Meu pedido já chegou, o café, viu? Pelo iFood com meu suco de laranja. Eu vou na água mesmo. Muito bem. O importante é a conversa, onde é que vai nos levar, não é? Mas é interessante esses assuntos, porque às vezes a gente chega nas realidades juvenis sendo detentores do poder e do saber. E com as soluções que nós temos. Nós temos essa solução para a vida deles. E aí... E aí eu já pergunta, será que a sua solução é realmente a solução? A solução que ele precisa, a solução que ele quer, porque Exato. o nome da nossa conversa aqui chama protagonistas, né? Será que eu estou dando protagonismo para ele ou eu estou sequestrando a subjetividade dele? Não permitindo que ele seja? Como é que você vê isso, Gabi, Vitor, Sibeli?
Estou pensando bastante na nossa experiência do Unisal, que começou ano passado, de aplicar o projeto de vida das novas matriculares. Isso acontece para todos os cursos de todas as unidades do Unisal, em todos os semestres, a partir do ano passado. Então, quem entrou ano passado esse ano já está nessa nova matriz, qualquer curso. O que significa isso? O que tem nessa matriz? É o projeto integrador e o projeto de vida. Eu vou resumir brevemente, porque isso vai precisar saber disso para entender o próximo passo. Vamos supor que a gente é da área do direito. Bom, aqui não é área de nenhum de nós aqui, então se a gente errar, ou melhor, a gente pode errar, né? Aqui na nossa área. O direito é uma ciência única, que didaticamente foi dividida em direito penal, direito civil, direito constitucional, trabalhista. E quando um aluno entra na faculdade de direito, ele vai para as matérias. Penal, trabalhista, tal. A ideia do projeto integrador é integrar todas essas áreas, voltando elas para a ideia de que pertence a uma ciência única. Então, se você vai atuar no direito penal, você não é um bacharel em direito penal, você é um bacharel em direito. Você tem toda essa carga acumulada junto. Você precisa compreender que tudo isso pertence a uma mesma ciência. E isso para todas as áreas, tá? Não só o direito. E junto com isso, então, você entende a integralidade da ciência. E todos os projetos te levam a aplicar isso para a sociedade. Você vai pegar seu diploma para guardar na gaveta para ganhar muito dinheiro ou para ser útil, para colocar isso a serviço. O Unisal quer alunos, né? Então o perfil do egresso do Unisal para cada curso é sempre que você volte isso para a comunidade. E se você vai pensar em integralidade da ciência e você vai colocar a ciência a serviço da sociedade, está faltando uma peça-chave aí nessa equação. Quem é o agente? Quem é a pessoa que está fazendo isso? Cadê você? Cadê o aluno nessa conta toda? Então, tem também o projeto de vida. O projeto de vida, ele passa por todo o percurso formativo do aluno, em que cada semestre o aluno é levado a refletir um tema antropológico e filosófico, e que no fim ele tem a condição de elaborar, estruturar o seu próprio projeto de vida, e aí sim. Gabi, mas eu já escolhi meu curso, por que eu vou fazer meu projeto de vida? O projeto de vida não é só escolha profissional. O projeto de vida é da vida, é para todas as dimensões. A gente é convidado a elaborar e revisitar ele constantemente. Um aluno que não teve essa oportunidade em algum momento, ainda não teve essa oportunidade, a maioria, passa a ter. Dito isso, está sendo uma experiência tão profunda, porque o projeto integrador o curso é responsável por coordenação, os professores, e o projeto de vida, o responsável é a pastoral com coordenação e os professores. Então, eu, enquanto pastoral, além dos trabalhos que a gente faz, de pátio, de assistência e presença, tem agora o projeto de vida. Faz parte da parte acadêmica do aluno. Que experiência pesada que está sendo, no melhor dos sentidos de pesada. A gente tem, para facilitar, a gente entende, o aluno do Unisal, ou aluno do curso tal. Quando a gente acessa o projeto de vida deles, a gente não fica perguntando a história de cada um. Mas a gente ouve, a gente está junto, a gente desenvolve junto, a gente tira dúvida, a gente reflete. E você percebe que essa folha não está nada em branco. Esse aluno não chegou cru. Claro que a gente já sabia disso, mas a gente só sabe. O aluno tem essa história de vida, tá bom. Mas quando você dá de cara com isso, numa escala tão larga, de milhares de alunos do Unisal, você fala, meu Deus, são milhares de projetos de vida, milhares de histórias de vida, milhares de perspectivas, milhares de acesso, de possibilidades de acesso diferente. Dom Bosco tinha um acesso personalizado para cada educando dele, né? Claro que era outro contexto. Ele morava junto com muitos deles, ele escrevia por carta, atendia confissão. Era outra ideia, mas ele sacou isso da história de cada um. A folha não está em branco e nem é um Ctrl-C, Ctrl-V de uma folha para outra. Muito longe disso.
É interessante isso, Gabi, porque quando você fala da questão da folha em branco, isso é muito sério para quem trabalha com juventude, para quem trabalha com ser humano. Porque às vezes cai em várias questões. Primeiro, da gente querer escrever por cima do que já está escrito, o que é um problema. Depois, a gente querer, a todo custo, apagar o que já foi escrito. E eu acho que o pior ainda é eu querer tomar o lápis da mão do fulano e eu querer É assim escrever. que escreve, ó. E eu querer escrever. Eu acho que seja o maior dos problemas. Tudo isso é dificultoso, mas eu acho que o maior dos problemas é eu querer tirar da mão dele o lápis, a caneta e querer eu escrever. É um falso protagonismo, né? Claro, é um falso protagonismo. É um protagonismo desde que ele não atinja o meu protagonismo, de querer te ajudar a ser protagonista. É meio louco, né? Eu quero ser uma heroína. É. A vida deste jovem, venha que eu te salvo. Imagina, não é assim. O importante é sempre fazer o outro refletir, não ajudar ele a refletir, né? Quer dizer, eu falei errado. Não escrever o que ele tem que refletir, né? Me preocupa, volto a dizer, me preocupa a questão das vulnerabilidades juvenis. Porque nós somos jovens intelectuais. Nós temos acesso à informação, nós temos acesso aos estudos, nós temos acesso às reflexões, nós temos acesso, né? Mas esses jovens que são marginalizados por tudo, com tudo, né? Em questão de saúde, em questão de educação, em questão de cultura, como é que eles vivem essa experiência de vulnerabilidade, né? Em meio à pandemia? Diga, Gabs, linda. Eu deixei até anotadinho aqui, porque lá no começo pensei nisso, mas não era o momento oportuno. Uhum. Essa sua preocupação com as vulnerabilidades, eu vou de novo trazer para o cenário da universidade. As vulnerabilidades são muitas. Vocês trabalham com os jovens em situação de liberdade assistida ou encarcerados. Uhum. É uma realidade diferente da que eu atuo hoje no Unisal, né? Pensando só. Mas, ainda assim, um jovem universitário também tem as suas vulnerabilidades. E Claro, são as vulnerabilidades existenciais, né, Gabs? Sabe que não só. Essas são gritantes, né? Você dá um pouquinho mais de atenção, você percebe. Mas vulnerabilidade social também. Na universidade pública, tem um debate muito grande sobre permanência juvenil, porque cabe ao Estado garantir essa permanência. A moradia, a alimentação, a bolsa trabalho, várias bolsas possíveis, né? Mas quando a gente olha no contexto Unisal, porque eu não posso falar por outras, você olhar essa folha em branco também te leva ao perigo de achar que estão todos estáveis. É difícil pagar faculdade, você tem estágio, você tem bolsa, beleza. Para aí a discussão. Mas essa possibilidade do projeto de vida, a gente ouve as histórias dentro da pastoral, só que é um grupo muito pequeno. Quando você acessa o projeto de vida no âmbito institucional, você percebe a permanência vai muito além do que a gente imagina, do que a gente ouve, do que a gente bate papo entre a gente e sabe. É um aluno que... E aí a psicologia que vai ter que falar, eu não sei falar sobre isso. De novo, achismo enorme. Achismo enorme. Mas isso gera angústia, insegurança. Você é um aluno e a sua realidade, você poderia hoje estar encarcerado. Seria justificável pela sua trajetória você estar encarcerado, mas por alguns motivos você está na faculdade, mas a sua vulnerabilidade é a mesma daquele que hoje está encarcerado. A sua base, né, a sua história de vida vem de uma mesma raiz. E às vezes isso é negligenciado. Está me preocupando. Uma outra reflexão também que eu estava tendo, assim, sozinha enquanto vocês falavam, na escola em que eu apliquei as aulas, as oficinas, tinha
uma grande quantidade de alunos que não praticamente tinham comidas em casa e eles iam para a escola justamente para comer ou então para simplesmente usar o banheiro. E quando eu entrei nessa realidade, eu achei muito preocupante e é a única coisa que eu penso e reflito nesse momento de pandemia, né? Porque além de estudos presenciais, que muitos deles tinham aquela ânsia de ensino, iam para a escola todos os dias e perguntava, e estudava, pedia material, mas não tinha acesso à internet. Isso me preocupa muito, 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 porque se aquele aluno só estava indo para a escola para comer a refeição que a escola dava, imagina o que está acontecendo na casa deles. Então, assim, é uma questão muito preocupante e tem muitos. Nossa, meu irmão ele tem 13 anos, né? Então, os amiguinhos dele me seguem no Instagram, enfim. E eu escuto muitos alunos assim da escola dele, do primeiro ano, segundo ano, falando a questão do Enem, que existe sim uma possibilidade de todo mundo estudar, sabe? E eu vejo que essas pessoas não encaram essa realidade, né? Então, porque eu imagino os meus alunos doidos, assim, desesperados, com aquela angústia, aquele olharzinho de olhar para mim e falar assim: ai, será que você pode falar sobre isso hoje? Ou então, sabe, aquela vontade de estudar, mas não ter acesso ao material. Então, assim, saber que essa realidade é muito presente no Brasil e que é a maior população que é assim, é muito preocupante, sabe? E as pessoas não têm, a maioria das pessoas assim que são privilegiadas não tem esse olhar, né, sensível de pensar nessas questões. E eu tenho certeza, porque eu tenho amigas professoras, né, que compartilham desse mesmo sentimento que eu, que que falam das escolas daqui de São José dos Campos, né? Que é quase a mesma realidade, sabe? E isso me preocupa demais. E aí vem uma questão que eu reflito, assim, é que se você não faz parte, se você não vivencia, não finja que isso não exista, né? Você pode ser a solução também, né? Então, não sei, é uma reflexão que eu tô tendo na pandemia, principalmente porque eu penso muito nos meus alunos, né? Não sei como é que eles estão. Eu não tenho nem acesso para conversar com eles, né? Sei lá. Sabe que a angústia, ela é algo que pode permear a vida de qualquer pessoa. Ninguém tá livre da angústia. O religioso pode ter angústia. O empresário pode ter angústia. O assessor de pastoral pode ter angústia. O aluno de psicologia pode ter angústia. Mas penso que aquele que vende o almoço para comprar a janta, além da angústia interior, ele sofre da angústia exterior e social. Né? Sobretudo, inclusive, quando na sua família tem criança, né? O jovem que tem criança, que é pai, né? Imagina como é que fica o turbilhão de... Eu conheci uma família esses dias, uma moça de 25 anos. Ou seja, tem a minha idade, eu tenho 25 anos. Né? E tem a filha, chama Helena, 2 meses, e 2 crianças, uma de 5 e uma de 8. Né? O berço da Helena é uma bacia com sacola plástica e pano de prato, que para mim era pano de chão. As crianças dormindo no chão frio com toalha. E a moça, assim, com esses sintomas de angústia. Porque ela não sabia o que fazer e era o que ela tinha.
E é uma pessoa, e assim, morando do lado da Dutra, da rodovia, da principal rodovia do Brasil, ou seja, na nossa cara, sabe? E como sociedade, como é que nós respondemos isso? Tanto Como, de jo como passa 100 jovem, por hora do lado dela. a 100 por hora do lado dela. Tanto de recurso que passa ali. Não chega, né? Exatamente. É questão de refletir. Eu falo, esses dias eu entrei na pedagogia, na aula de educação social, olha que coisa. Pedagogia social. E foi muito bacana, né? Eu tive ali uma aula para poder falar com os alunos, conversar um pouco sobre essa dimensão social, né? De expor algumas questões que, como educadores, nós precisamos refletir. Que, como educadores, nós precisamos mais do que refletir, vivenciar. Eu falava enfaticamente para os alunos, que eram 25 alunos, 26 alunos, isso. Nós, pessoas que têm títulos, nós temos muitos. Louvável quem tem título, não é? Porque nos ajuda também a refletir e nós, claro, chegamos a várias realizações por meio dos estudos que essas pessoas nos possibilitam, né? O problema talvez seja quando nós só permanecemos nos estudos e nós não tocamos essas realidades. Me desculpem voltar nisso, mas a educação não está apenas nisso. Eu falava isso em relacionado à juventude lá no início e estou voltando aqui agora porque isso é muito sério. Se nós vamos em congressos, nós vamos em simpósios, nós vemos discursos muito bonitos e muito bem feitos, na ordem do discurso ali, muito bem preparados, na lógica, mas vazios em existência. Isso me preocupa, porque eu estou falando daquela família X, Y, Z, mas eu nunca fui visitar essa família. Eu não sei como eles vivem. Eu nunca perguntei para eles, isso é fruto de um estudo. Isso para mim é problemático, e nem um pouco educacional, nem um pouco educativo. A Gabi pediu um tempinho para falar, foi isso? Ah, você tinha feito assim? Eu acho que era uma dose que você estava pedindo pro garçom, né? Oh, that's for me, for ela fez assim. Eu tinha feito assim. Então foi inconsciente, Gabi. Tá na seca, né? No nosso bar protagonistas aqui. Mas isso é prejudicial. Quando a nossa educação, quando o nosso ser educador não chega às realidades que precisam ser tocadas. Quando nós não queremos dar autonomia a quem deve receber essa autonomia, a quem deve ser lembrado que tem autonomia. Porque a pessoa, ela nasce protagonista, mas aos poucos ela vai sujando essa imagem, ela vai desacreditando disso. Ninguém dá protagonismo a ninguém. Eu lembro o outro que ele é protagonista da sua existência. Sim. É ilusão nós acharmos, olha, eu estou indo lá para dar protagonismo para o Vitor, para dar protagonismo para o Joãozinho que está na cadeia, eu estou indo lá na casa dele para dar autonomia a ele, para ele. Não, ele já tem. A gente precisa fazer o caminho de lembrá-lo que ele é protagonista da sua vida. Aí você pega essas questões, né, que vocês falaram, né? A pessoa fica toda assim, cheia de julgamentos, vamos dizer assim, por fora da sociedade e tudo mais. Imagina eu que vivencio isso friamente, imagina quanta ansiedade, quanta depressão tem nesse meio. Então, é muito complexo, né? Exigem várias questões diante dessa pessoa que está só de vulnerabilidade, né? E assim, a gente tem que parar e pensar nessas patologias também, né? Porque elas desgastam a pessoa e voltam naquele assunto que a gente estava falando em questão de, eu vou morrer cedo mesmo, né? Essa fala já é uma fala depressiva, né? A questão da morte, né? A questão de eu não sou nada, eu não faço diferença. E é importante ressaltar esses assuntos também. Sim.
E às vezes a causa desses grandes processos de patologia, como você mesmo disse, né, Gabi? A causa é essa situação, né? Até quando o Ronald fazia inquietação no começo de ir no bairro, encontrar com esses jovens que ali estão e será que não tem percebido? Eu penso que mais do que não estarem tendo o acesso, a gente precisa entender do contexto, que às vezes aquilo que tem sido exigido para nós todos vivermos não é uma realidade deles, né? Até mesmo da situação dessa senhora que vive numa casa pequena, e o porquê não ser isso também o que eles têm vivido, né? Tá bom, tem que viver o distanciamento e isso. Tá, mas o que se passa dentro da casa dele, né? O que esse jovem vive lá dentro, né? E aí a gente entende. Por isso que primeiro a gente precisa, mas às vezes é muito mais fácil nós assumirmos um papel de um julgamento social, que é o que a gente muito se depara, né? De assumir esse julgamento social, do que adentrarmos na realidade, né? Como a Gabi também disse, muito interessante a questão de levar esses que estão estudando a refletir que, que a profissão dele tem que ser uma profissão que toque a vida do outro, porque a gente depara com situações, né, de só estudar, estudar, estudar e viver atrás de uma mesa com vários conteúdos, com várias teses e sendo novamente esse juiz fazendo esse julgamento social, é mais fácil, né? Enquanto a fulana X dentro da casa dela tem batalhado dia e noite para tentar dar o básico para o filho, né? Enquanto a fulana Y tem batalhado dia e noite para fornecer aquilo que é melhor para o filho, né? Mas é fácil a gente dizer que é ser vergonhice, que o jovem ou a família não tem buscado. É mais fácil do que eu sair do meu comodismo, da minha zona de conforto a qual eu vivo e ir até o encontro desses, né? Ir até o encontro não é chegar e dizer assim, e aí, vamos ter a vergonha na cara ou algo no sentido de julgar, né? Mas é ajudar a pessoa a enxergar a partir daquilo que ela tem quanto realidade. Você tem isso, então vamos fazer com isso, com o que você tem, ser algo melhor, né? Se é essa a sua realidade que você tem hoje, vamos olhar de uma outra perspectiva, vamos dar passos a partir disso que você tem. E não viver o mundo encantado achando que vai, né, dar uma nova perspectiva e que de um dia para o outro vai haver a mudança. Não, porque é um processo, é uma caminhada. O próprio Cristo vai nos lembrar, né, Vitor, que antes de nós falarmos das traves dos olhos dos outros, precisamos tirar da nossa. Sim. Né? Talvez a nossa conversa de hoje, né, eu acho que está quase na hora de pedir a conta, mas ela serviu, serve e continuará servindo para dizer que nós precisamos abrir os nossos olhos na casa desse povo que eu vou visitar, porque eu sempre metaforicamente vou conversando com eles, mas na hora eu sempre peço para fazer uma oração, né? E na oração com eles eu digo assim: nós estamos fazendo isso não porque nós somos ONG, mas nós estamos fazendo isso porque nós somos irmãos. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Se Ele é nosso Pai, logo vocês são nossos irmãos. Isso significa que um irmão não pode dormir aconchegado nos seus cobertores sabendo que o outro está passando frio. Isso não é familiaridade. Então, se nós estamos aqui, é porque Deus é nosso Pai. E você é meu irmão e eu te amo por isso. E te quero bem. Se você não tem crença, você crê na vida, que você não permita que a sua vida mate outras vidas. Que a sua vida não permita que outras pessoas vivam. E isso é bem sério. Isso é bem sério. Seja uma coisa que a gente precise refletir. Mas só da gente entender, né, que discursos não valem a pena, né, apenas discursos não valem a pena,
Me lembrou agora, para a gente finalizar, depois eu dou a palavra para cada um de vocês, mas Santa Teresa de Calcutá, claro que ela vai trazer isso para o âmbito religioso, mas nós podemos transpor isso, né? Ela vai dizer assim: são mais santas as mãos que servem do que os lábios que apenas louvam. São mais santas as mãos que servem do que os lábios que apenas proferem teses de TCCs, mestrados, doutorados em congressos. Que nós sejamos todos promotores da vida para aqueles que mais precisam. E da vida, sobretudo, em abundância. Enquanto o garçom não vem trazer a nossa conta, queria que vocês falassem alguma coisinha também de despedida e tal, né? Porque cada um tem que ir pro seu carro, porque não pode ter isolamento, não pode ter aglomeração, né? Então cada um vai no seu carro hoje, ou vai de metrô, ou vai de ônibus. Metrô tem aglomeração. Não vai dar o metrô, né? De Uber. Quem começa? Gabi. Vai que a conta tá chegando. Foi eleita, Gabi. Óbvio que não dá para entrar, eu não tenho condição de entrar nesse assunto, nem tenho tempo para isso, mas eu acho que seria muito triste se a gente não citasse isso nessa conversa, principalmente nessa semana, em qualquer momento, mas principalmente essa semana. Se a gente está falando de juventudes e vulnerabilidades, vamos olhar para os nossos jovens negros, as jovens negras que precisam do nosso olhar, precisam que a gente esteja junto na luta, nas lutas, que não é uma só, não é simples, é extremamente complexa, e cada vez que eu aprendo com alguma negra, algum negro, eu fico perdida por não ter noção da dimensão disso. Então, que a gente, aqui no nosso contexto salesiano, a gente não perca o nosso olhar para as juventudes negras. Elas precisam que a nossa vocação seja a serviço delas. Acho que não tem nada além que eu possa falar além disso. É igual o que eu falei, né, naquela hora. Se você nunca vivenciou isso, né, não finja que não exista, né? Você pode ter a solução também, ser a solução também. Nunca na vida vou saber o que é isso, mas eu não posso... Não pode largar a mão. Não dá para continuar fingindo que não existe, né? Uhum. E agradeço muito a vocês. Foi um presente muito gostoso. Eu deixo, enquanto isso, para mais do que para os nossos jovens, os quais nós temos a possibilidade de tocar a vida deles, mas enquanto nós também que trabalhamos com eles, é que estamos vivenciando uma situação muito delicada, né? O distanciamento. É um tempo muito difícil, mas algo que vale a pena nós pensarmos, até quem assistir, depois que tudo isso acabar, quando a porta abrir, tivermos a possibilidade de voltar a viver na sociedade, que a gente não volte a sermos pessoas, quando eu falo a gente, em todas as pessoas mesquinhas que só sabem reclamar da vida, né? E dizendo que nós queremos a nossa vida de volta, porque talvez a vida que nós tínhamos antes, ela não valia tanto quanto a partir de agora ela está valendo, né? A partir da visão de entender o quão importante é o contato pessoal, o quão importante é sentarmos realmente numa mesa e olhar o outro não somente um olhar superficial, mas olhar aquilo que ele tem a apresentar no seu interior, né? Então que a gente seja no contato com aqueles que temos a possibilidade de vir até nós, que a gente também olhe o todo, a inteireza de cada um, né? Não desanimemos de tudo isso, né? Eu termino com um pensamento do poeta Fábio de Mello. Ele vai nos dizer assim: às vezes as pessoas passam pela nossa vida e elas não estão tão preocupadas com o que estão deixando, não estão preocupadas o que estão esquecendo em nós.
nem sempre deixam coisas boas, lembranças boas, deixam marcas que machucam. Mas eis que você fica com tudo aquilo e agora você tem que fazer a harmonia acontecer. Não tem como jogar fora. Mas você pode transformar. Existe uma palavra-chave no mundo de hoje que se chama reciclagem. A reciclagem é o processo de você tornar bonito o que antes estava velho. É você descobrir que é um jeito bonito de transformar os seus sofrimentos em acontecimentos e que vale a pena relembrar. Por quê? Extraiu dele algum ensinamento. A gente não cresce muito na alegria, não. A gente não cresce na festa. A gente cresce no momento da dor. E nesse momento histórico em que nós estamos vivendo, porque é momento histórico mesmo, esse momento de dor para muitas famílias, no qual a gente se solidariza nesse momento também, não só na questão da pandemia, mas nessa questão dos negros, que nós estamos, infelizmente, né, século XXI, vivendo essa experiência do racismo, vivendo essa experiência dos preconceitos, né, com a comunidade LGBT também. Né? Nesse momento de dor, a gente precisa também extrair coisas positivas. Né? Dizer que nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Né? E que nós aprendemos também com isso a ser também mais e melhores seres humanos. Eu quero agradecer mais uma vez a Gabi, quero agradecer ao Vitor, quero agradecer a Cibele, né, @CRezende, né, que são sucessos na minha vida, na minha trajetória, na minha vocação. O Vitor é meu irmão aqui de casa. Tá? Antes de começar, nós estávamos aqui no meu quarto, conversando, comendo lanche juntos. A Gabi, minha madrinha, né? CRezende, a todos os momentos está comigo lá no Unisal, né? A gente sempre tem a certeza de que pode contar um com o outro, mesmo quando um está com raiva do outro, né? Mas isso é amor. Só é interessante que a gente só briga com quem a gente está perto. Não briga com quem está longe. A gente só briga, só se desentende com quem está muito perto. Eu queria agradecer vocês porque vocês fazem a diferença na minha vida. Muito obrigado e quero dizer, e agradecer também pelo protagonismo de cada um de vocês. Se vocês estão aqui, é porque são protagonistas. A conta chegou. Fica com Deus, a conta hoje é por minha conta. Um abraço e boa noite a todos.